Você já se perguntou por que a Terra não tem anéis? Os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno os têm, mas os planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não. Duas teorias diferentes explicam como os sistemas de anéis se desenvolveram. A primeira diz que os anéis podem ter se formado a partir de detritos que datam do momento em que um determinado planeta estava se formando. Ou, como diz a segunda, eles podem ser os restos de uma lua destruída em uma colisão ou pela atração gravitacional de seu planeta-mãe. Os cientistas ainda não sabem por que os gigantes gasosos têm anéis, mas acreditam que pode ser porque se formaram no sistema solar externo. Planetas rochosos se formaram na área interna do nosso sistema solar e por isso estavam mais protegidos de possíveis impactos e colisões que poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou a razão é que planetas maiores têm um volume maior, o que permite que um sistema de anéis permaneça estável. Alguns cientistas acreditam que o nosso planeta tinha um sistema de anéis há muito tempo. Em seu estágio inicial, um objeto do tamanho de Marte atingiu a Terra, e isso provavelmente resultou em um denso anel de detritos. Mas esse sistema de anéis logo se aglutinou, e foi assim que a nossa Lua se formou. Há mais de 10 anos, em 2011, os astrônomos encontraram uma enorme nuvem de vapor de água a cerca de 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a fonte de água mais antiga que conhecemos. Data de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Atualmente, tem 13,8 bilhões de anos. Essa nuvem incomum também é a maior fonte de água que conhecemos. Ela contém 140 trilhões de vezes a quantidade de água que a Terra contém em seus oceanos. É gigante! O interessante é que essa nuvem de vapor está meio que alimentando um buraco negro. Pode conter gases como monóxido de carbono em quantidade suficiente para ajudar esse buraco negro a crescer até 6 vezes mais do que o seu tamanho atual. Todos sabemos que a Terra tem uma Lua, mas tem outros 2 asteroides, 3.753 Cruithne e 2002 AA29, bloqueados em ressonância orbital com o nosso planeta. O primeiro, na realidade, não circula ao redor da Terra, mas tem algum tipo de órbita sincronizada com o planeta, e é por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro, 2002 AA29, segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. Você deve pensar que Netuno é um lugar extremamente frio e escuro. Afinal, é um gigante de gelo a 4,5 milhões de quilômetros de distância do Sol. Não há muita luz solar lá, então o meio-dia em Netuno é semelhante ao crepúsculo em nosso planeta. Esse gigante de gelo parece estar criando seu próprio calor. Para ser mais precisa, 2,6 vezes mais calor do que recebe do Sol. Isso provavelmente tem a ver com a pressão perto do núcleo do planeta. Ela aumenta e libera hidrogênio, que mantém o centro de Netuno a uma temperatura extrema de 5.150 graus Celsius, mas sua atmosfera ainda é bastante fria. Varia entre cerca de menos 150 e menos 200 graus Celsius. Qual é a forma que vem à sua mente quando alguém menciona tempestades? Provavelmente ovais longas de furacões e tornados cônicos. Isso é algo que vemos na Terra. No polo norte de Saturno, tem uma tempestade que dura pelo menos os últimos 40 anos e tem uma forma hexagonal. Essa forma tão estranha provavelmente tem algo a ver com o gás turbulento de Saturno, ou talvez até mesmo com jatos zonais que se estendem por muitos quilômetros até uma região de pressão extremamente alta. Você já se perguntou por que os planetas não brilham enquanto as estrelas brilham? Se você estivesse lá fora, no espaço, não as veria cintilando. A razão pela qual vemos estrelas cintilando é devido à atmosfera da Terra. A luz do tamanho de um alfinete proveniente de uma estrela atinge a atmosfera. A atmosfera então a refrata, o que faz com que a luz faça um zigue-zague. Isso é o que percebemos como brilho. Planetas parecem muito maiores para nós do que apenas alfinetes. E sim, a luz deles zigue-zagueia depois de atingir a atmosfera também. Mas esses movimentos se cancelam, e é por isso que não vemos a cintilação, mas apenas um brilho constante. Em algumas regiões, você pode esperar grandes mudanças de temperatura. Por exemplo, em Montana, onde em um único dia as temperaturas foram de menos 48 para 7 graus Celsius. Parece muito, mas ainda não é nada em comparação com Mercúrio, onde as temperaturas tendem a variar mais do que 540 graus Celsius em um único dia. Elas atingem cerca de menos 170 graus Celsius à noite e eventualmente sobem para 430 graus durante o dia. Imagine o guarda-roupa que você precisaria preparar para uma única visita de 24 horas a Mercúrio. Por que a atmosfera do nosso planeta natal não desaparece no vácuo do espaço? Mesmo que não possamos vê-las, as moléculas de gás e vapor que formam a nossa atmosfera têm massa.
Assim sendo, todas essas moléculas sentem a atração gravitacional da Terra, assim como nós. Elas poderiam escapar, é verdade, se tivessem energia suficiente. Por exemplo, se nosso planeta estivesse mais perto do Sol, a atmosfera seria mais quente e suas moléculas poderiam fugir mais facilmente. Mas, felizmente, a Terra está na distância certa do Sol e tem massa suficiente para manter sua atmosfera no mesmo lugar. Quando você pensa em vulcões, provavelmente imagina lava quente e derretida saindo deles. Pelo menos é assim que funciona na Terra. No espaço, os vulcões podem vomitar metano, água ou até amônia. Lá em cima, um vulcão também pode vomitar materiais específicos que congelam à medida que entram em erupção. Então eles se transformam em vapor congelado e algum tipo de neve vulcânica. É uma coisa comum nas luas de Júpiter, Europa e Io, em Plutão e na lua de Saturno, Titã. Eles são chamados de criovulcões e Io tem alguns extremamente ativos. Lá você veria centenas de aberturas cuspindo vapor congelado que tendem a se estender por cerca de 400 quilômetros, e os veículos da NASA até capturaram algumas erupções em tempo real. Bum! Planetas, luas, asteroides, cometas, estrelas, todos eles podem colidir, e galáxias também. Nossa galáxia, a Via Láctea, fica a 2,5 milhões de anos-luz de Andrômeda, nossa vizinha galáctica mais próxima. Os astrônomos acreditam que a Via Láctea está em uma rota de colisão que destruirá ambas as galáxias em um futuro distante, ou pelo menos as galáxias como as conhecemos. As duas galáxias estão indo cada vez mais rápido uma em direção à outra, a alta velocidade de 402 mil km por hora. Será caótico e muitos planetas e estrelas não sobreviverão à colisão. Eventualmente, essas duas entidades massivas se fundirão e se transformarão em uma galáxia completamente nova e irreconhecível. Aqui está um pequeno conforto. Os cientistas assumem que isso não deve acontecer por mais 4 bilhões de anos. Caso você queira fundir duas peças de metal, já sabe que a única maneira de fazê-lo é aplicar calor para que essas peças possam atingir seus pontos de fusão. No espaço, você não precisa de calor para fazer isso. Ou, na verdade, não precisa fazer nada. Chamamos isso de soldagem a frio, e tal fenômeno acontece quando você desliza as peças de metal umas sobre as outras. Nesse caso, elas desgastam suas camadas de óxido protetoras. Na Terra, essas camadas impedem que elas se fundam, mas no espaço, esse tipo de proteção desaparece. É por isso que os elétrons de um pedaço de metal simplesmente fluem para o outro pedaço. E, tcharam, sem nenhum esforço. Os cientistas costumavam acreditar que a Terra era o único planeta do nosso sistema solar onde acontece atividade tectônica. Tectonicamente ativo significa que placas sobre a crosta estão se movendo. Esse processo libera calor, que então deforma a superfície terrestre e leva ao seu encolhimento. Mas agora sabemos que isso acontece em outros planetas também. Mercúrio também está encolhendo, e os cientistas descobriram isso em 2016, quando a nave espacial Messenger orbitou o planeta e enviou alguns dados importantes. Ela revelou haver formas de relevo semelhantes a penhascos conhecidas como escarpas de falha na superfície de Mercúrio. Como essas falhas são relativamente pequenas, elas provavelmente não se formaram há muito tempo. Isso significa que Mercúrio ainda está contraindo, mesmo 4,5 bilhões de anos após a formação do nosso sistema solar. A grande mancha vermelha de Júpiter também está encolhendo. É uma enorme tempestade na superfície do planeta. É avermelhada, um pouco oval e com mais de 16.360 quilômetros de largura. Sim, é grande o suficiente para engolir a Terra. E agora está lentamente encolhendo há alguns séculos. A grande mancha vermelha é apenas uma das muitas tempestades de alta pressão que ocorrem em Júpiter devido a todos os gases presentes lá. Algo que classifica Júpiter como um gigante gasoso. Mas só porque está encolhendo, não significa que a grande mancha vermelha vai desaparecer tão cedo. Ela está ficando cada vez mais alta. A tripulação espacial estava se preparando para o lançamento há mais de 3 anos. Os preparativos para o pouso no estranho planeta incluíam a coleta e o estudo de amostras de rochas do Grand Canyon, a exploração de antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e a investigação de respiradouros de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais no Havaí. Para poder resistir às condições da microgravidade, os tripulantes aprenderam a andar em sentido oblíquo, sendo amarrados e suspensos pelas laterais e tentando se mover ao longo das paredes. Tiveram que testar seus limites por meio de dietas intensivas e regimes de sono para garantir que ficariam seguros no espaço sideral.
Levaram 3 dias, 3 horas e 49 minutos para chegar à superfície desse novo mundo em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Eles poderiam ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas escolheram este lugar para pousar, pois tinha boa visibilidade e era relativamente regular e facilmente alcançável com o mínimo de propelente possível. Uma das primeiras coisas que notaram quando chegaram lá foi que, bem, o lugar cheirava mal. Isso pode parecer com o começo de uma história de ficção científica, mas na verdade é o verdadeiro relato sobre como a missão Apollo 11 pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Desde então, a Lua teve 12 visitantes humanos até hoje. Pensamos nela como nossa vizinha espacial, mas ainda há muito que não sabemos sobre esse misterioso satélite. E isso não deve surpreender, já que a Lua está sempre nos mostrando a mesma face. Isso porque a Terra e seu único satélite natural permanente estão em rotação síncrona, o que nos faz pensar que ela está sempre permanentemente imóvel. A verdade é que ela não está em uma posição fixa, e na verdade ela está se afastando cada vez mais da Terra, 3,8 centímetros a cada ano. Acredite ou não, a Terra e a Lua, embora estejam a 384.400 km de distância, influenciam profundamente uma a outra. Enquanto a Lua é parcialmente responsável pelas marés dos mares e oceanos na superfície do nosso planeta, nossa Terra é realmente a causadora de movimentos na Lua. Eles são chamados de terremotos lunares, ou lunamotos, e duram muito mais do que terremotos, alguns deles chegando a até meia hora. A Lua pode parecer perfeitamente redonda para nós em uma noite quente de verão, mas ela é, na verdade, oval. A forma de limão é causada pela atração gravitacional da Terra. Quando se trata de vestígios de humanos, a nossa Lua tem mais do que pegadas. Em 1969, astronautas americanos deixaram muitos objetos na superfície do nosso satélite, como 2 bolas de golfe, um desenho do famoso artista Andy Warhol e uma mensagem da própria rainha Elizabeth II. Uma das últimas pessoas a pisar na Lua até hoje foi um astronauta chamado Eugene Cernan. Ele rabiscou as iniciais de sua filha na superfície lunar em 1972. Como parece que não há vento ou qualquer outro tipo de mudança climática lá, as letras TDC podem ficar lá para sempre. Na verdade, é possível ser alérgico à Lua. Harrison Jack Schmitt, um astronauta da missão Apollo 17, passou um tempo no Vale do Mar da Serenidade. Depois subiu de volta ao módulo lunar da tripulação e ficou um pouco de poeira lunar nele. Assim que tirou o traje espacial, ele ficou com os olhos vermelhos, espirrando e com outras reações alérgicas que duraram 2 horas. Como está tão perto de nós, estabelecemos que a Lua tem um fuso horário próprio. Nós o chamamos de tempo lunar padrão, mas ele não corresponde ao tempo na Terra. Para ter um equivalente, a explicação é um pouco mais complexa, mas em termos simples, um ano na Lua é dividido em 12 dias. Cada um desses dias recebeu o nome de um astronauta diferente que andou por lá. A data de início deste calendário coincide com o momento em que Neil Armstrong caminhou na superfície do nosso satélite. Assim, o dia 1º do ano lunar 1 começou em 21 de julho de 1969, às 2 horas 56 minutos e 15 segundos do tempo universal. Como a Lua tem uma atmosfera muito fina, ela tem temperaturas bem malucas, tanto quentes quanto frias, que podem ir até 93 graus Celsius. Ao longo dos polos lunares, no entanto, a temperatura fica sempre em torno de menos 240 graus Celsius. Os humanos sempre tentaram traçar uma conexão entre o nosso satélite natural e a Terra, chegando a explicações do porquê que a existência da Lua nos influencia tanto. Na Idade Média, cientistas e filósofos pensavam que, durante a lua cheia, algumas pessoas eram mais propensas a ter diferentes condições de saúde. Como viram essa conexão inexplicável com a lua cheia, as pessoas com esses sintomas foram chamadas de lunáticas, ou às vezes, literalmente, com a doença da lua. Os humanos não são as únicas criaturas que vivem na Terra que são afetadas pelos ciclos lunares. Os donos de cães são 28% mais propensos a levar seu animal de estimação para a emergência veterinária durante a lua cheia. Você pode pensar que é por isso que os lobos têm essa preferência por uivar na lua cheia, ainda mais na cultura popular, mas os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma conexão entre o comportamento dos lobos e os ciclos lunares, então pode ser apenas um mito. A maior cratera conhecida no nosso sistema solar também é encontrada na Lua, e é chamada de Polo Sul Aitken. Essa formação gigante está localizada no lado oculto da Lua e mede 2.500 km de diâmetro. Uma das muitas coisas que ainda não entendemos completamente sobre nosso satélite são os incomuns flashes de luz que às vezes podem ser vistos em sua superfície.
Os cientistas chamam essas explosões de fenômenos lunares transientes, com a sigla TLP em inglês, e foram vistas em todo o mundo por séculos. Um dos primeiros casos relatados de TLP foi em 1178, quando monges de Canterbury afirmaram ter visto uma tocha flamejante na superfície da Lua depois que o Sol se pôs. TLP não significa simplesmente flashes de luz. Relatórios também detalharam outros eventos incomuns, como névoas gasosas, colorações avermelhadas, verdes, azuis ou violeta, ou mesmo o escurecimento de certos locais na Lua. Será que algo estranho está acontecendo com a nossa Lua? Isso está iniciando ou começamos a perceber isso com os novos equipamentos de estúdio espacial que temos hoje? Existem muitas teorias diferentes que os cientistas desenvolveram tentando reunir o que pode estar causando esses eventos. Os flashes lunares incomuns podem ser causados por qualquer coisa, desde impactos meteóricos até atividade eletrostática. É difícil identificar a explicação para cada evento, pois a maioria desses episódios é lembrada por um único observador na Terra ou de um único local. O fato de haver atividade sísmica perceptível na Lua também pode explicar por que às vezes podemos ver flashes de luz incomuns na superfície do nosso satélite. Quando a sua superfície se move, pode causar a erupção de diferentes gases refletores de luz, o que pode explicar os desenvolvimentos luminosos. Alguns cientistas até sugeriram que a atividade geológica residual também pode ser a causa. Isso é ainda mais chocante, já que sempre olhamos para a Lua como um mundo sem vida. Você já reparou como ela pode mudar de cor? Na verdade, existem muitas explicações científicas para isso. A Lua parece ser de uma cor meio cinza amarronzada quando vista fora da atmosfera terrestre. Quando observada da superfície da Terra, ela parece mudar de cor dependendo de vários fenômenos. A Lua vista perto do horizonte provavelmente será amarelada ou tingida de vermelho. A Lua mais rara, de cor azul, indica que você está olhando para o nosso satélite através de uma atmosfera que carrega partículas de poeira maiores. Ela pode até parecer roxa às vezes, mas o que causa essa tonalidade específica ainda está em debate. O fato de não sabermos exatamente se ou quanta água existe na superfície lunar não é a principal razão pela qual ainda não estamos construindo casas lá. Parece que, na verdade, a radiação tem muito mais a ver com isso. Estudos recentes mostraram que a superfície lunar tem uma taxa de radiação 5 a 10 vezes maior do que a que se encontra em um voo transatlântico de passageiros. Isso também significa que ela é 200 vezes maior do que a taxa na superfície da Terra. Nas futuras explorações lunares, como o projeto Artemis, por exemplo, os cientistas precisam levar isso em consideração para não expor os astronautas. Este programa recebeu o nome em homenagem a Artemis, irmã de Apolo, e visa não apenas colocar astronautas na superfície lunar no futuro, mas também construir algum tipo de estabelecimento para estudar a Lua em condições seguras. Embora o projeto tenha começado em 2017, a primeira missão planejada está programada para ser lançada no verão de 2022, com duração estimada de 25 dias. O objeto espacial sem tripulação a bordo está planejado para alcançar a órbita lunar e retornar com segurança com dados suficientes para a próxima missão de 4 pessoas, programada para maio de 2024. Espera-se que Artemis 3, 4 e 5 sejam lançadas em 2025, 2026 e 2027, respectivamente, cada uma com uma duração prevista de aproximadamente 30 dias. O nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? Bom, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está no Sol, em particular no hidrogênio e hélio dos quais ele é feito. O 0,14% restante é principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Os astrônomos viram algumas formas de relevo que parecem penhascos em Mercúrio. Se for assim, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua nave espacial. Desculpe a frustração, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está localizado entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. O vale chamado Valles Marineris em Marte é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E é outra coisa que intriga os astrônomos, afinal, Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas.
Na superfície de Júpiter, existe uma região estranha chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que este local é, na verdade, uma tempestade que acontece no planeta há séculos. Mas há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, tem apenas metade do tamanho que costumava ter, e ainda assim, o local é 1,5 vezes maior que a Terra. Ao olhar para as estrelas pela janela da sua cozinha, você se pergunta, daria para enviar uma pizza para o espaço? E o mais importante, você ainda poderia comê-la se ela voltasse? Estas são perguntas muito importantes. Ok, foco. Como vamos enviar a pizza para o espaço? Considerando que o primeiro ônibus espacial da NASA custou cerca de 49 bilhões de dólares, acho que não nos permitirão pegar um foguete emprestado por hoje, já que eles podem ter, você sabe, coisas mais importantes para fazer. Sem o nosso foguete, não poderemos subir tanto assim com a pizza e nem viajar a essa velocidade. Ok, tudo bem, eles podem ficar com o foguete. Estou feliz com o meu incrível balão meteorológico que, por sinal, ainda nos levará a 1/3 do caminho para o espaço, chegando à área conhecida como limite do espaço exterior. Considerando que a atmosfera lá em cima é tão fina, tem cerca de 1% da pressão ao nível do solo, não é realmente um substituto tão ruim para o espaço de verdade para este teste. Eu nunca me senti confortável em estar tão longe do meu jantar de qualquer maneira, então isso funciona muito melhor para meus problemas de abandono de alimentos. Para garantir que pudéssemos encontrar a pizza assim que ela pousasse, colocamos rastreadores de rádio nela antes do lançamento. Eles enviam um sinal com uma posição GPS para o solo, que é então colocada em um mapa para que a gente possa segui-la, nos dando uma boa ideia de onde a pizza será encontrada. Nossa, eu amo tecnologia. E dessa forma, chegou o momento. Encontramos nossa pizza intacta. E depois de alguns abraços apaixonados, estou pronto para dar uma mordida. Então, a espera valeu a pena? Qual é o gosto? E dá para comer? Sim, dá, mas e o sabor? Não é tão bom, na verdade, e esqueci de trazer meu micro-ondas. A borda foi congelada das temperaturas extremamente frias a que foi exposta em sua jornada. E realmente quero dizer congelada. O pão em si tem um centro gelado, mas antes mesmo de descobrirmos isso, perceberemos que quando vamos arrancar um pedaço da pizza, não rasga normalmente. Em vez disso, se encaixa como se tivéssemos acabado de quebrar um pedaço de um galho. Podemos até ouvir um barulho. Meu pão quente e macio não existe mais. Seria melhor guardar o pão para a sobremesa no caso de ficar sem sorvete. Pensando bem, vamos jogá-lo no lixo. No entanto, é muito legal termos conseguido enfiar esse pão de alho para o limite do espaço exterior e ainda acabar comendo, certo? Todos sabemos que a Terra tem uma lua, mas existem outros 2 asteroides, 3753 Cruithne e 2002 AA29, em órbitas coorbitais com o nosso planeta. O primeiro não circula ao redor da Terra, mas tem algum tipo de órbita sincronizada com o planeta, e é por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto na realidade tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. Por que a atmosfera do nosso planeta natal não desaparece no vácuo do espaço? Mesmo que não possamos vê-las, as moléculas de gás e vapor que formam nossa atmosfera têm massa. Como tal, todas essas moléculas sentem a atração gravitacional da Terra, assim como nós. Elas poderiam escapar, é verdade, se tivessem energia suficiente. Por exemplo, se nosso planeta estivesse mais perto do Sol, a atmosfera seria mais quente e suas moléculas poderiam fugir mais facilmente. Mas felizmente a Terra está na distância certa do Sol e tem massa suficiente para manter a atmosfera no mesmo lugar. Um estudo recente afirma que a Lua tem um rabo, e todo mês ele envolve nosso planeta como um cachecol. Uma cauda fina composta por milhões de átomos de sódio segue o satélite natural da Terra, e nosso planeta viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e mais para o espaço. Por vários dias por mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra atrai essa cauda de sódio. Nosso planeta a arrasta para uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva. Também é invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que o que você pode perceber. Mas durante alguns raros dias, telescópios de alta potência podem detectar o seu fraco brilho amarelado no céu. A cauda parece um ponto brilhante que tem 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo.
O satélite natural da Terra agora está 35,7 metros menor do que costumava ser há centenas de milhões de anos. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Também poderia explicar os terremotos que agitam a superfície do satélite natural do nosso planeta. Acontece que há muitos planetas no universo, e até mesmo na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar, é Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, há um oceano de água. Mas é muito cedo para se empolgar com a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas um dos muitos fatores necessários para que a vida apareça em um planeta. Em 2019, o módulo de aterrissagem InSight da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos aconteciam rapidamente, cerca de 2 por dia. A maioria deles era pequena. Você nem os sentiria se acontecessem em nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos em qualquer corpo espacial que não seja a Terra e a Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram pulsos magnéticos bizarros. Eles ocorriam toda a meia-noite ao redor do módulo de aterrissagem. Ainda não está claro quais eram esses pulsos. Talvez depois da meia-noite eles deixem todo mundo se divertir, ou algo assim. A nossa Lua pode estar escondendo muito mais bolsões de água do que os cientistas acreditavam. Sua superfície tem algo chamado armadilhas frias. Essas são áreas que estão em sombra permanente. Se você pudesse ficar perto de um dos polos lunares, especialmente do Polo Sul, veria essas sombras por todo lugar. Existem pequenas armadilhas frias e centenas e milhares de armadilhas maiores. Essas regiões estão na escuridão eterna e podem até ter ficado sem um único raio de sol por bilhões de anos. E agora os cientistas acreditam que estão escondendo muito mais do que pensávamos, incluindo pequenas manchas de gelo não maiores que uma moeda de 1 centavo, mas ainda assim algo que os astronautas poderiam usar para beber ou como combustível de foguete. A maior parte da água pode estar armazenada em vidro ou em algum lugar entre grãos na superfície da Lua. Uma teoria diz que uma grande parte da superfície lunar pode ter a capacidade de armazenar água, mas ninguém pode provar isso até que alguém vá lá pessoalmente ou envie rovers que cavem sob a superfície. A Lua não é totalmente branca e desprovida de cor. Os astronautas da Apollo que pousaram lá em 1969 disseram que a Lua era um pouco amarronzada. Estudos posteriores mostraram que algumas áreas lunares escuras exibem toques de marrom e azul.